Fala pessoal, para quem não me conhece, sou o Dr. Domingos Mantelli, sou cirurgião dentista há 11 anos, sou formado pela Universidade de Cidade de São Paulo, a Unicid, e eu vou contar um pouquinho minha história aqui para vocês começarem a entender como que eu comecei nesse mercado aí de sucesso, tá? Então vamos lá. Eu sempre quis fazer medicina, meio que por uma pressão da família, né? CRM do meu bisavô, CRM de número 29, foi um dos primeiros médicos de São Paulo. Então, minha família inteira praticamente é médico ou advogado. O que aconteceu? Quando a gente tem 18 anos, que é mais ou menos a idade que a gente entra na faculdade, e eu costumo falar que a gente sai da faculdade com a cabeça que a gente deveria entrar, né? Eu estava passando por uma situação um pouco difícil lá em casa e eu comecei a trabalhar com eventos. E isso mudou totalmente o meu foco. Qual que foi? Eu queria fazer publicidade e propaganda. Meu pai não aceitou muito bem isso e ele me deu 3 opções: odonto, medicina ou direito. E como todo bom jovem de 18 anos, que é só farra, né? E ainda mais trabalhando com eventos. O que eu pensei? Medicina muito difícil, direito muito chato e odonto só tem mulher na sala. Então vamos fazer odonto. É até engraçado falar isso, mas foi o que me levou à faculdade de odontologia. Chegando na faculdade, eu acredito que no primeiro mês, assim, eu já peguei muita amizade com o pessoal dos últimos anos. E isso foi uma coisa que foi muito produtiva para mim, porque eles faziam muita cirurgia na clínica. E foi logo que eu me apaixonei pela parte cirúrgica. Tanto que hoje em dia meu foco é cirurgia, eu dou aula de cirurgia. Então, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de fazer isso. Mas na época foi uma das coisas que me manteve na odontologia, vamos colocar dessa forma, tá? Odontologia, para quem não sabe, é uma faculdade que ela é uma faculdade cara e os materiais são muito caros. E isso, eu já estava passando problemas em casa financeiros. Foi o caos para mim. Por quê? Não tinha como eu entrar nas aulas, porque às vezes eu precisava de materiais que eu não tinha, não consegui comprar lista de material, tipo, muito longe de chegar na metade da lista. Foi bem barra para mim isso no começo. E como eu não tinha como entrar nas minhas aulas, eu ia para a clínica acompanhar os outros anos. Eu já trabalhava com eventos, logo eu entrei para o centro acadêmico da faculdade e eu era responsável pela parte de eventos, né? Óbvio que as primeiras festas eu fui acompanhando eles para entender como que era a logística deles. A gente fazia as festas de fisioterapia e odontologia no início. Depois a medicina entrou na faculdade, a gente começou a fazer as festas da medicina também, tá? No meu primeiro ano, estava na 3ª turma de medicina e aí que eles começaram a fazer as festas com a gente. Pelo fato de eu estar com as outras turmas na clínica sempre, isso me ajudou muito a conhecer o pessoal da faculdade e ajudar a desenvolver minhas festas. Isso me ajudou muito por uma parte, que era o que me ajudava a me manter na época da faculdade, que era o dinheirinho que eu ganhava para conseguir almoçar, enfim, transporte e comprar um material ou outro. Porém, isso me prejudicou em uma parte com os professores, tá? Porque eles me viam sempre em festa, sempre em bar, eu já não tinha os materiais, então eles eram até um pouco insensíveis com isso. Por mais que eu tirasse a nota na prova, eles iam e cortavam minhas notas. E teve uma época que eu cheguei a acumular 27 DPs. Eu acho que era o aluno da faculdade que mais tinha DP. E isso me prejudicou muito porque eu não conseguia desenvolver bem minha parte acadêmica, porque os professores tinham meio que uma birrinha, né? Achavam que eu estava na faculdade só para curtir, e não era o caso, era uma dificuldade financeira mesmo. Mas isso foi uma coisa que foi produtiva por outro lado, porque eles fizeram eu ter aquela vontade de... aquele cala-boca que a gente gosta de dar para todo mundo. Quando eles falavam que eu não ia me formar, que eu não ia ser um bom cirurgião dentista, foi aí que parece que eu peguei forças para falar, não, eu vou calar a boca de todo mundo, eu vou resolver isso. Beleza. Um pouquinho antes de eu me formar, eu estava namorando com a mãe dos meus filhos. Eu resolvi sair de casa, eu tinha 21 anos, faltava ainda uma parte da faculdade para eu concluir, se eu não me engano, 6, 8 meses, tá? O que eu fiz? Eu tinha um carro, vendi meu carro para quitar minha faculdade e garantir meus estudos. A partir daí, eu comecei a correr atrás mais já da área profissional, né? Fui deixando um pouquinho os eventos de lado e correr mais atrás da odontologia. A gente já estava com o casamento marcado e quem me conhece sabe que eu sempre quis ter filho e a gente já estava programando um bebê. Depois de 8 meses que eu me casei, nasceu meu filho de 8 meses. Pra vocês verem como eu não estava esperando isso daí. Quando nasce um filho, eu acho que
é uma das maiores motivações que você pode ter na vida. Uma frase que eu costumo falar sempre é o quê? Quando você sabe para onde você quer ir, é muito mais fácil. Quando você não sabe para onde você quer ir, todos os caminhos servem. E nessa você acaba se perdendo um pouquinho na trajetória, ou atrasando um pouquinho o teu sucesso, ou aquilo que você almeja na tua carreira, tá? O que aconteceu? 8 meses após meu filho nasceu, aí a gente sente aquela dificuldade. Pô, o que eu vou fazer agora? O menino não pediu para nascer, eu preciso dar uma condição legal para ele de vida. Foi aí que eu resolvi focar mais ainda na profissão. Os 2 primeiros anos de formado foram anos que eu estudei muito, por quê? Como que eu ia ganhar mais dinheiro para dar uma vida melhor para o meu filho? Tendo mais paciente. Como que eu vou ter mais paciente? Como que eu vou fechar mais pacientes? Porque às vezes até entra paciente para você fechar um orçamento, só que às vezes você não tem alguma desenvoltura para conseguir fechar aquele orçamento com ele. A partir do momento que você tem mais conhecimento, isso eu sempre falo nos meus cursos, falo para todos os meus alunos e para os meus amigos. Eu vou usar a odontologia como exemplo porque é a minha realidade, mas isso a gente pode aplicar em qualquer profissão, tá? Uma coisa que eu sempre falei, é muito interessante e é meio que obrigatório você conhecer a odontologia como um todo. A partir do momento que você sabe tudo o que acontece na odontologia, é muito mais fácil para você dar um diagnóstico para o seu paciente, para você saber dar um planejamento para ele melhor. E a partir do momento que ele está com um planejamento melhor, ele sente mais firmeza e ele acaba fechando com você o tratamento. Por mais que às vezes você não vai realizar o tratamento inteiro. Você pode indicar um colega para realizar, de repente, um canal ou uma prótese. Você pode ter uma equipe. Eu sempre foquei nisso, em ter uma equipe, tá? Ninguém é bom em tudo. Às vezes um tatuador, se o cara faz bem realismo, às vezes ele não vai fazer bem um fine lines, ou sei lá, um maori, alguma coisa que ele não goste de fazer. Então, às vezes é sempre bom você ter uma equipe mais completa para cada um fazer aquilo que tem certeza de que gosta mais, que faz com mais amor, que faz com mais carinho. Às vezes não é nem amor a palavra, que às vezes você pode até fazer uma coisa com amor e não fazer tão bem feita. Mas quando aquilo é tua realidade, você consegue entregar um trabalho melhor sempre, tá? Como foram meus primeiros anos de formado? Logo que meu filho nasceu, ele nasceu em fevereiro, eu resolvi abrir o consultório em março. Eu abri meu primeiro consultório dia 25 de março de 2011. Foi uma casinha que eu já postei nos stories, quem me acompanha já deve ter visto, uma casinha bem simples. Era uma casa alugada, era uma casa horrível, mas era o que eu tinha. Eu vendi uma moto que minha ex-mulher tinha para comprar uns equipamentos usados e a partir daí começar minha carreira na clínica, tá? Como foi? Comprei uma cadeira usada, comprei um compressor horrível, parecia um botijão de gás que ficava dentro da minha sala. Era muito adaptado aquilo lá, não era nem compressor odontológico, era de pintura de parede, aerógrafo, né, que fala. E um amigo meu me deu um armário usado, era horrível, mas era o que tinha, foi muito bem-vindo, obrigado, Vitor. E a partir daí eu comecei a ter alguns pacientes e tal. Primeiro ano e o segundo ano eu foquei muito em estudar. Para quê? Para ter mais conhecimento, para conseguir fazer uma venda mais completa para o meu paciente, tá? Independente que é saúde, pessoal, tudo é uma questão de venda, tá? Você pode estar vendendo saúde, mas você está vendendo. É um serviço. Os 2 primeiros anos eu lia muito. Todo dia eu pegava para ler pelo menos 50 páginas de algum livro, assistia vídeo no YouTube, eu fazia cursos na PCD, que é uma associação de cirurgiões dentistas. Sempre, todos os cursos gratuitos eu fazia lá e alguns pagos eu conseguia pagar, eram raros, mas eu conseguia alguns. Então eu sempre foquei muito nessa parte de estudo nesses primeiros 2 anos. No término do primeiro ano, o que eu senti? Eu senti que eu já estava pagando as contas do consultório de casa. Eu operava muito em consultórios de amigos e outros consultórios, eu fazia muita cirurgia para fora. Principalmente nesse primeiro ano, depois eu fui reduzindo isso para focar no meu, tá? Coisa também muito importante a gente focar no nosso trabalho. Não adianta a gente ter uma empresa e trabalhar para 10 outras pessoas, que a gente não vai focar o tanto que o nosso estabelecimento, o nosso negócio merece e precisa. Então, o que eu fiz? Final do primeiro ano, eu parei e falei, o que eu preciso entregar agora? Eu já estou conseguindo vender melhor, já estou dominando praticamente todas as áreas da odontologia.
eu preciso encantar os olhos dos meus pacientes. Eu preciso de um consultório novo, eu preciso de um consultório mais moderno, equipamentos mais bonitos, enfim. Eu liguei para o meu pai para contar o que eu estava querendo, sei lá, às vezes pegar alguma sugestão, e olha a dica que ele me deu. Ele falou: filho, você tem um nome limpo? Eu falei: tenho. Ele falou: então suja. Eu falei: como assim? Ele falou: suja. Eu falei: sujar meu nome, pai? Ele falou: compra tudo que você precisa, parcela tudo, e aí você vai escolhendo quais boletos você vai pagar. Aí foi o que eu fiz. Eu comprei cadeira nova, reformei um imóvel novo que eu aluguei, comprei o laser, que era um laser de clareamento que, tipo, pra mim era um sonho de consumo naquele momento. A cadeira antiga eu troquei por um armário novo e a partir daí eu montei todo o meu consultório. Tinha mês que eu pagava a conta a prestação da cadeira, tinha mês que eu pagava a prestação do laser, tinha mês que dava para pagar tudo, tinha mês que não dava para pagar nada. Aconteceu até uma cena muito engraçada. Uma vez estava uma paciente, fui fazer uma moldagem para fazer uma plaquinha de clareamento nela e do nada apagou a luz. Aí eu acabei a moldagem, ela: o que aconteceu? Eu falei: cortaram a luz. E deu uma risadinha, que eu fiquei super sem graça. E ela deu uma risada, achou que tinha acabado a luz da rua e foi embora tranquilo, não ficou nenhuma situação chata. Mas eu fui tão pego de surpresa e tinham cortado realmente a luz. E assim, hoje a gente olha para essas situações e a gente dá risada, porra, meu, passei e vivi, mas na hora é muito ruim, tá? Falar mais um pouquinho da minha história agora como profissional, qual foi a ascendente aí na clínica. Eu vou buscar ser o mais breve possível, resumir esses 11 anos aí rapidinho para vocês, tá? Como que eu comecei a ganhar dinheiro na odontologia, tá? Qual foi o meu start, assim? Eu tava nesse consultório novo já, era meio-dia mais ou menos, tocou a campainha, era um mendigo, era um morador de rua, ele tava todo sujo e tal, não tava com cheiro bom, ele dava pra ver que o cara tava na rua alguns dias. E ele tocou minha campainha e falou assim: oi, eu gostaria de fazer um orçamento. Eu olhei pra ele e falei: não tô ouvindo isso. Aí, só que eu falei: mano, pro cara tocar a campainha nesse estado, é porque ele deve estar desesperado, né? E falei: tá bom, recebi ele, abri a porta, entrou. Sentou, ele me pediu 2 orçamentos, o mais caro e o mais barato. O nome dele era Jorge. Acabei, fiz os orçamentos, expliquei pra ele, ele falou: me empresta o telefone? Eu falei: empresto, queria ver até onde ele ia, né? Pegou o telefone, ligou para um tal de Seu Daniel. Eu nunca conheci o Seu Daniel pessoalmente, só falei com ele por telefone. Qual que era do Seu Daniel? O Jorginho, eu fui entender isso depois. Ele era um missionário, ele era enfermeiro, ele largou a profissão, largou tudo para ir para a rua resgatar usuários de droga, tá? E o Jorginho, ele tinha uma missão que chamava Missão Belém, era um grupo de... como que chama? Missionários. Tem uma missão, missionários. Obrigado. Bom, o Jorginho, ele era um missionário, ele tinha uma missão que ele resgatava pessoas usuárias de droga das ruas, tá? E o Seu Daniel era um cara muito bem sucedido e o Jorginho conseguiu resgatar o filho dele das ruas das drogas. Então ele era muito grato ao Jorginho. O Jorginho acabou optando pelo tratamento mais barato. Como não conhecia o Seu Daniel, ele pediu para dividir esse valor, tá? Era um valor de 2.400. Eu falei para ele: Seu Daniel, como você está fazendo uma questão de doação e tal, eu vou tirar uma parte, eu vou tirar esses R$400, eu vou te cobrar só os 2.000. Como que o senhor vai fazer? Você me transfere? Ele falou: olha, posso te pagar por mês? Eu fiquei meio assim, falei: deve ser golpe isso daí, né? Falei: vou pedir um valor que pague meus custos, pelo menos, né? Para não desamparar o Jorginho. Pedi R$1.000. Ele me transferiu os R$1.000 e falou que depositaria depois de 30 e 60 dias os outros 1.000. E eu achei que não ia depositar, mas ele depositou antes do Jorginho voltar para terminar o tratamento. Mas na terceira consulta, a gente conversava bastante, o Jorginho era um cara muito comunicativo, era um cara muito inteligente. Ele perguntava muito sobre a minha vida, como que era o início da profissão, sabia que eu tinha um filho pequeno, como que era ser pai. Eu saí de casa aos 21 anos, né, pra casar, enfim. E o que o Jorginho perguntou pra mim um dia? Quanto que seria o valor ideal para você começar um mês sem estar estressado? Eu falei: Jorginho, uns R$3.000 vai ser um valor ideal para mim, que é o valor que eu pago o aluguel daqui,
prestação da cadeira, a prestação do laser e a minha especialização. A partir daí, o Jorginho pediu meu telefone e falou assim, dá o telefone, eu vou ligar pro seu Daniel de novo. Seu Daniel, tem 10 pessoas na missão que estão com muitos problemas na boca, dor de dente e tal, posso mandar aqui pro Domingos? Ele falou, pode. Fala pra ele fazer o orçamento, me ligar e passar. Tá bom. O Jorginho virou e falou, agora é hora de você ganhar dinheiro. Eu falei, como assim, Jorginho? Ele falou, seu Daniel tem muito dinheiro, você é uma pessoa que ajuda os outros, então é hora de você se ajudar. Quanto que é a restauração? Na época era R$150. Ele falou, a partir de agora é 250. Fiz os orçamentos, passei pro seu Daniel, deu 80 mil na época. Eu falei, seu Daniel, eu preciso de 8 mil de entrada para comprar os materiais. Ele falou, tá bom. Eu tava com medo de falar e ele falar um não, né? Não sei. Pra mim era um dinheiro assim surreal. E ele transferiu os 8 mil. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida de uma vez só. E a partir daquele dia as coisas mudaram, tipo, absolutamente minha vida. Como, não por opção, mas eles eram moradores de rua, eles às vezes vinham sujos, às vezes não estavam cheirosos e tal. O que eu fiz? Eu separei a segunda-feira do meu consultório só para atender eles. E assim a gente seguiu por 4 anos. Depois Jorginho infartou e aí eu parei de atender a missão, tá? Depois fiz alguns serviços voluntários para a missão, tá? Não pensem que eu abandonei a missão. Mas depois disso a gente acabou distanciando, mudou a direção de lá, não ficou do jeito que era. Mas enfim, essa grana que eu ganhei do Jorginho me ajudou muito a começar a empreender na minha vida, tá? O que eu fiz? Montei um restaurante japonês. Fiquei acho que uns 3, 4 meses com o restaurante. Restaurante todo mundo que tem e já trabalhou com alimentos sabe que é uma coisa que consome muito do tempo. E nessa época, era uma época que meu filho estava com 4 anos, eu queria muito dar algumas coisas para eles que eu via os outros pais dando e eu sempre me comparava com outras pessoas. Isso é péssimo pra gente, cada um tem uma caminhada. A gente tem que focar sempre no nosso caminho, não no caminho dos outros. Às vezes é mais importante a constância, a direção, do que a velocidade, tá? Então, eu abri um restaurante e nessa época eu fazia 3 turnos de trabalho. Eu comecei a trabalhar com o meu melhor amigo, Marcelinho Ferraz, que é um dos maiores produtores musicais aqui desse país. Ele é da Red Media e na época eu ia para a clínica, ficava das 9 às 6 da tarde, mais ou menos, ia para o restaurante, ficava até meia-noite, 1 hora e depois ia para o estúdio. No estúdio, às vezes eu saía do estúdio 7 horas da manhã, tinha dia que eu dormia 2, 3 horas por noite, enfim. Mas foi necessário para eu conseguir chegar no meu objetivo. Então lembrem, pessoal, muito importante o foco, tá? É aquela brincadeirinha que o pessoal fala, nossa, puta, eu esqueci a brincadeirinha. Bom, como o restaurante tomava muito meu tempo, eu logo resolvi vender o restaurante e ficar só com o estúdio e com a clínica, tá? O estúdio foi uma parada muito legal para minha vida, porque ele me apresentou muitas pessoas do meio artístico e essas pessoas que ajudaram no começo a formar meu nome. Querendo ou não, foi em 2015, foi uma época que o funk estava muito forte em São Paulo, comecei a atender muito funkeiro, o Marcelo trabalhava com o MC Gui, trabalhava com o MC Guimê, e eram pessoas que tinham muita visualização na época. Então isso ajudou bastante para eu começar a ter visualização também na carreira. Porque eu trabalhava com eles lá, acabava trazendo eles para a clínica. Isso foi uma coisa que pegou bastante. Chegou uma hora que o estúdio estava tomando mais parte da minha vida do que o próprio consultório, tá? Por quê? Eu montei o consultório no bairro que eu nasci, que eu cresci, e eu sempre costumo orientar as pessoas a fazerem isso, abrir os seus próprios negócios onde as pessoas já te conhecem, tá? A gente tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo, sabem quem você é. O lado negativo, sabem quem você é. O que acontece? Quando eu abri o consultório, é óbvio que todo mundo me conhece de criança daqui do bairro, eles me veem como a mesma criança, eles não me veem como um doutor ou um cirurgião. Eu até brincava muito com o Guilherme da minha equipe, todo mundo conhece ele, o Dr. Gui.
E ele falava, Mingo, primeiro ano, todo mundo vai falar, nossa, o Domingos abriu um consultório. Segundo ano, o pessoal vai falar, nossa, o Domingos não fechou o consultório. No terceiro ano começa a vir. E outro problema que a gente tem na região onde a gente cresceu, vamos colocar assim, que foi o que eu tive mais nessa fase, que de repente a mãe do seu amigo está com dor de dente. Ela chega no teu consultório, pede para fazer e fala que vai te pagar dia 20. Você não vai falar não para a mãe do seu amigo. Só que chega dia 20 desse mês, dia 20 do outro mês, do outro mês, do outro ano, e parece que você está errado em receber pelo seu trabalho. Como que funciona? A gente tem uma frase que é muito legal que é assim, não me peça para te dar a única coisa que eu tenho para te vender. Então, a partir daí, as pessoas têm que entender que por mais que você ame o seu trabalho, você tem que ser remunerado por ele. Você depende disso para você viver, para pagar as suas contas. E isso foi o que mais pesou para mim nessa época do estúdio. Que eu falei, o que eu faço da vida agora? Fico no estúdio que é mais tranquilo e eu consigo ganhar uma grana muito boa, ou continuo na profissão, que também é uma paixão. Para quem não sabe, eu sou compositor também, pessoal, por isso do estúdio, tá? Vamos lá. Quando já estava tudo decidido para fechar a clínica, eu estava no sofá assistindo TV, falaram não sei o que sobre bichectomia na televisão. Eu já tinha ouvido falar sobre, mas eu não sabia o que era. Falei, deixa eu resolver ver isso. Entrei na internet, vi um curso, falei, quer saber? Vai ser minha última cartada na odontologia. Entrei, me inscrevi no curso, fui, fiz o curso. Meu, sabe aquele momento que parece que é Deus falando com você? Parece que desce uma luz. Fiz a cirurgia no curso, minha primeira cirurgia, e eu falei, eu vou ser o melhor do mundo nisso daqui. Eu via o pessoal com um pouco de dificuldade lá na hora do curso em fazer a cirurgia, e pra mim foi a mesma facilidade que eu opero hoje em dia. E eu falei, não, isso é pra mim. Eu falei, eu vou ser o melhor do mundo nessa área. Eu já trabalhava com harmonização desde 2013. Para quem não sabe, eu sou especialista em distúrbio articular e dor de cabeça e pescoço. Essa área a gente trabalha muito com botox para ajudar em bruxismo, apertamento dental. E durante a especialização eu tive meu primeiro contato com botox e eu me encantei. O professor falando da parte funcional da musculatura, como que o botox agia, e eu querendo saber como que tirava essa ruga, como que tirava aquela ruga, e meu professor me orientou a fazer um curso de botox. Bom, fui lá eu fazer meu primeiro curso de harmonização, na época nem era chamado assim, né? Fiz meu curso de botox. Na época os dentistas, por lei, já poderiam fazer botox e preenchimento. A gente aprendeu lá preenchimento labial e bigode chinês. Isso em 2013. Foi meu primeiro curso na área. Só que os dentistas, as empresas não vendiam para os dentistas os produtos. Eu tinha que pedir para os meus tios médicos comprarem os produtos para eu conseguir trabalhar. Com a bichectomia, isso ajudou a atrair o público do botox e do preenchimento novamente. Então foi aí que eu considero que foi o marco que eu comecei a decolar assim nessa parte de harmonização facial. Foi aí que eu me tornei referência por ser um dos pioneiros nessa área, tá? Além da bichectomia, eu já tinha essa base de botox e preenchimento que eu fazia já há alguns anos, mas foi a bichectomia que foi o pontapé inicial para eu desenvolver todo esse trabalho de rede social, de impulsionamento na internet, tá? Era uma coisa que no começo muita gente não acreditava, que a internet funcionava, e hoje em dia todo mundo vê que é uma realidade. Óbvio que após isso, fui fazer cursos fora do país, fui para o MARC, que é lá em Miami, é um instituto que a gente aprende a fazer cirurgias em cadáver fresco. Isso era uma coisa que me deu muita notoriedade assim logo de cara. Depois fui para Harvard, fiz outros cursos fora. Isso sempre ajudou a complementar minha imagem como profissional, não só da parte de mostrar resultados, mas também da parte acadêmica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da minha história. Consegui contar um pouquinho desses 11 anos nesses minutinhos e espero que vocês continuem comigo nessa jornada, e durante a jornada eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha história e algumas fórmulas, alguns caminhos para vocês conseguirem chegar no objetivo de vocês.